E essa é a pergunta que os jornalistas aqui querem, de alguma forma, repercutir com os líderes que estão aqui na posse do Santiago Penha. Como é que vai ficar a questão do Mercosul, está sendo tão valorizada e tão colocada em evidência pelo Lula e pelo Alberto Fernandes? Como é que vai ficar isso se o Javier Milei ganha as eleições? A promessa inicial do Javier Milei na sua campanha tem sido a de tirar a Argentina do Mercosul, basicamente. Muitos economistas, muitos analistas na Argentina creem que essa é mais uma das ideias delirantes do Javier Milei, que caso ele de fato queira ser eleito e ampliar sua base de votação, ele tenha que maneirar, tenha que moderar esse discurso, tanto esse como o que diz respeito ao Banco Central, eliminar o Banco Central, dolarizar a economia da Argentina, são alguns aspectos mais delirantes, podemos dizer assim, da agenda do Javier Milei. Mas o fato é que, por enquanto, ele não mudou esses tópicos e ele ganhou, ele teve uma votação expressiva, ganhando as primárias, como a gente diz, né, embora as primárias sejam uma eleição particular, né, ninguém ganha de fato as primárias, mas sim os principais votados das principais chapas passam para o primeiro turno, um primeiro turno mais enxugado. E o Javier Milei obteve o maior número de votos com relação a todos os outros. Ou seja, é um bom termômetro que aponta para que Milei vai ser um dos principais protagonistas aí no primeiro turno e talvez no segundo turno. Eu vi pouca coisa de reação do governo brasileiro, apenas, creio que foi no Globo, hoje, uma matéria dizendo que em Brasília se acendeu um alerta, que estão preocupados, principalmente com relação ao que pode acontecer com o Mercosul, caso o Milei vença as eleições. Eu imagino que na Argentina também vai haver muita resistência a isso. Não sei bem qual é a reação que pode ter o Uruguai, que já está tentando se rebelar um pouco às estruturas que ele considera duras e restritivas do Mercosul. E o Paraguai, como o Santiago Penha disse na nossa entrevista, se alinha muito à posição do presidente Lula. Ele considera que o país dele, como um país pequeno, precisa estar vinculado a um bloco e precisa negociar em bloco. E, nesse sentido, ele teria uma convergência muito grande com o presidente Lula, disse que iria respaldar também em outros tratados em bloco que o Brasil faça com o Uruguai, com o Paraguai, como via Unasur, se mostrou simpático a uma aproximação com a Venezuela, algo que o Milei não quer. Então, se o Milei vencer, de fato, vai haver uma dissonância aí de objetivos muito grande, levando talvez até uma cisão dentro do Mercosul. Porém, a eleição argentina ainda está longe, a gente tem que ver se o Javier Milei vai fazer um giro para o centro, que tipo de apoios ele vai negociar, sob quais requisitos, e se essas promessas mais extremas dele vão permanecer na plataforma política dele. O resultado na Argentina, eu estava lá na noite de domingo, foi bastante surpreendente, embora se esperasse uma votação grande do Milei, não se esperava que fosse tanta, e não se esperava que ele se projetasse já para uma vitória nas eleições. Se considerava o Milei um candidato que já tinha tido seu momento mais forte, um auge na sua votação, mas que vinha desgastado, porque os apoiadores dele haviam perdido eleições importantes nas províncias de Buenos Aires e porque o Milei tinha se visto envolvido num escândalo de corrupção, aí, de venda de espaço político para pessoas, para empresários, dentro da sua fórmula. Então, ele vinha desgastado. A surpresa foi que nada disso parece ter abalado a candidatura dele, que segue forte, segue contundente, e daqui até outubro precisamos ficar muito de olho no que vai acontecer na Argentina. Tô falando, né, gente? A Silvia fala com total naturalidade. Anteontem eu estava lá na Argentina, acompanhei as eleições, hoje eu estou aqui em Assunção, ou seja, ela tá. Eu brinco aqui, Conrado, que a gente tinha tranquilidade de saber que a Silvia Colombo está aqui conosco, porque ela está com este olhar clínico do que acontece aqui na América Latina. Queria deixar você à vontade também para perguntar para ela, mas queria trazer na roda para você, Conrado, sobre essa questão do espectro político, né? O presidente Lula, ele tem dialogado com todos,
inclusive com Lacadia Pou, que é de direita. O Santiago Penha também tem aspectos mais à direita, mas o Lula não se furta a ter essas conversas, até por questões estratégicas. Só que é uma conjunção internacional diferente do que o Lula teve nos outros governos, então essa relação mais de países de esquerda na América Latina, isso não tem acontecido, impondo aí algum tipo de dificuldade para o governo brasileiro, né? É isso, Afonso. Bom, a Silvia tem o dom da ubiquidade latino-americana, é isso? Está em todos os lugares. O cenário, Afonso, é totalmente diferente, porque a gente tem essa novidade na disputa de poder internacional, que é um tipo de político que se aproveita de um sentimento antissistema, que se aproveita de um sentimento de frustração, né, em relação à não entrega de promessas que uma centro-direita e centro-esquerda que se revezavam no poder, e se revezaram no poder por muito tempo, dos anos 90 para cá, né, que, enfim, que não entregaram aquilo que prometeram, junto com esse sentimento, a gente tem as redes sociais que fazem com que a dinâmica política mude, né, a dinâmica do jeito de fazer política mude. Então, não é à toa que haja um Bolsonaro no Brasil, que haja um Trump nos Estados Unidos e que haja um Javier Milei na Argentina, né? O Brasil experimentou a experiência da extrema-direita, os Estados Unidos experimentou a experiência do trumpismo, né? A gente viu o que aconteceu nos dois países, com a invasão do Capitólio em 6 de janeiro, invasão do prédio dos Três Poderes em 8 de janeiro aqui, né? O Brasil acaba refletindo, acaba reproduzindo o que acontece nos Estados Unidos depois de 2 anos, né? Agora, a Argentina, que não tinha passado por isso, que estava, teoricamente, numa disputa, a princípio, entre o macrismo e o peronismo, vamos dizer assim, né, do Maurício Macri e dos Kirchner e o Alberto Fernandes, tem agora essa novidade. E assim, eu acredito que nós, como cidadãos, e o povo argentino, o povo brasileiro, cada um toma os seus caminhos, mas a gente tem o que aprender, né? Acho que dá para aprender com o que está acontecendo no mundo, dá para aprender com que resultado isso traz, né? A gente estava falando da questão do isolamento, de como uma eventual vitória do Javier Milei pode isolar a Argentina. Basta olhar para o que aconteceu para o governo Trump. O governo Trump fechou as torneiras do multilateralismo, das quais participava, das quais os Estados Unidos participava. Então ele trouxe uma consequência prática. O Brasil, não que tivesse grandes objetivos com o isolamento mundial, mas ficou meio que ao Deus dará, né? O pessoal começou a tratar o Brasil, bom, tá lá, o país que, enfim, não vai ter relevância para sentar aqui na mesa, e não está disposto a sentar aqui na mesa, né? Não está disposto a conversar, não está disposto a trabalhar de uma forma multilateral. E isso, assim, por mais que eventualmente o Javier Milei venha a moderar um discurso até para conseguir, a gente já tem 2 exemplos, né, de que políticos antissistema, políticos anti-establishment, que chegam com esse discurso muito parecido, viu? O Milei se diz anarcocapitalista, mas o discurso dele, assim, é muito parecido com o do Bolsonaro, tem lá sua semelhança com o Trump. Então, já dá para entender, já dá para saber mais ou menos o que pode acontecer com a Argentina caso esse político vença. E o que chama a atenção é que ainda está esse sentimento antissistema, esse sentimento que foi estimulado também pelos algoritmos das redes, né? Esse sentimento de batalha constante, né? de nervosismo constante nas relações políticas, né? Eu estava até pensando agora, poxa, que bom, a gente abriu o programa falando sobre discussão que passa por um atrito ali, que por visões de ciência política a respeito do Brasil, presidencialismo e semipresidencialismo. Não era um presidente da República xingando o presidente da Câmara,
não era o presidente da República ameaçando fechar um outro poder, né? Esse sentimento que arrefeceu momentaneamente nos Estados Unidos, arrefeceu momentaneamente no Brasil, começa a dizer, olha, eu continuo aqui, eu tô aqui na Argentina agora, né? E isso ainda continua tendo muito apelo político. E por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque não é porque Estados Unidos e Brasil, por exemplo, já tenham passado por experiências assim, que quer dizer que essas experiências não possam voltar. Muito bem, Conrado. A nossa audiência está gostando muito da nossa interação aqui, da presença dos nossos convidados, do Conrado e da Silvia, que sempre está aqui com a gente, né? Está aqui no My News, sempre quando a gente aperta o noticiário da América Latina, a Silvia vem nos trazer aí as análises mais precisas. Silvia e todo mundo, olha, o Gladys Camarini disse, o café está sensacional, análises e comentários perfeitos, por isso não perco nenhum. Muito obrigado, viu, Gladys, pela audiência e pela companhia sua aí, e essa disposição, né, em escrever nos comentários. Aí, Silvia, tá todo mundo aqui cheio de perguntas para você. Vou fazer uma rodada de perguntas que o pessoal tá muito curioso, principalmente sobre o cenário da Argentina. Olha, a Mília Montenegro, membro há 2 anos, falou assim, queria saber a opinião da Silvia sobre o Bolsonaro ter declarado apoio a Milei e falando que tem muitas semelhanças com ele. O André Ribeiro fala assim, como foi a reação da esquerda na Argentina sobre a vitória do Milei? O Jonas Júnior é mais provocativo, Silvia. Ele fala assim, Lula iria à posse do Milei? E para fechar, os outros 2 candidatos, Silvia, podem fazer uma chapa única para combater este insano, disse o Ale Almeida. Certo. Vamos começar de trás para diante, que eu estou esquecendo do começo. Se Patrícia Bullrich e Sérgio Massa podem fazer uma aliança? Podem, porém, eles são muito diferentes e andaram se espinhando e se criticando muito nos últimos tempos, nos quais o Sérgio Massa vem exercendo ainda como ministro da Economia, numa economia que está, a gente sabe, em estado lastimável, uma inflação de quase 120% ao ano, o dólar disparado, enfim. A Patrícia Bullrich sempre foi muito crítica ao Massa com relação à gestão dele. E o Massa, ele é uma espécie de camaleão político, porque nas eleições de 2015, quando o Macri foi eleito e a Patrícia Bullrich foi então sua ministra, ele a princípio apoiou essa chapa contra o próprio kirchnerismo, depois ele se reaproximou do kirchnerismo. Enfim, eu vejo que por parte de eleitores do Massa ou do próprio Massa, pode sim haver um movimento da Patrícia Bullrich. Os 2 têm uma vontade de ser presidentes e de não desistir, que vai acabar sendo prejudicial aí na hora de definir uma grande aliança. Eu não vejo uma frente ampla possível, como ocorreu no Chile, nas últimas eleições, em que vários partidos e agrupações de direita, centro-direita, se associaram à esquerda para que o Boric ganhasse e... Será que eu congelei? Para que o Boric ganhasse e afastasse a ameaça da extrema-direita de lá, que era o José Antônio Castro. Então, não vejo muita possibilidade de um apoio entre eles, mas eu acho que os eleitores deles podem, ao ver a Patrícia Bullrich com mais chance, optar pela Patrícia Bullrich, que tem semelhanças com algumas bandeiras do Milei, principalmente no que diz respeito ao combate à violência, à segurança, porém é uma política mais experimentada, não sai falando palavrão a todo tempo, ela tem uma vida parlamentar bastante respeitada entre a direita, ela tem uma trajetória. Enfim, eu acho que essa situação de fragmentação poderia ajudar a Patrícia Bullrich a subir um pouco. Além disso, desculpa, você pode repassar um pouquinho umas perguntas? Claro, Silvia. Eu fiz muitas perguntas aqui, olha. Eu vou também de baixo para cima. O Jonas falou, Lula iria à posse de Milei. O André Ribeiro, como é que foi a reação da esquerda argentina? Certo. A esquerda argentina está importante, desde hoje, desde 2021, quando o Milei surgiu com a possibilidade de entrar ao Congresso e já estava falando nessas bandeiras de campanha anti-aborto, a favor da venda de órgãos, enfim, ele propriamente não é um defensor da família como o Bolsonaro, aí entra nas separações, né, nas divisões entre os dois. Porém,
ele não vai fazer nada que seja pró-mulheres, pró-pautas de gênero, já disse que vai acabar todas as secretarias e ministérios ligados a esses temas. Então, a esquerda tá apatetada, assim, tá sem saber como reagir. E eu acho que eles devem se aglomerar em torno dos peronistas, é o que costuma acontecer sempre. Se o Lula irá à posse do Milei, vai depender muito de como se dá essa eleição, vai depender muito de como o Milei vai se apresentar daqui ao primeiro turno, se ele vai moderar o discurso, se ele vai fazer algum tipo de gesto para a região. E eu particularmente, o Bosco provavelmente sabe isso melhor, e você também, Afonso, que o que o Lula pode fazer, eu não estou na cabeça do Lula, mas eu imagino que ele vai buscar um diálogo, né? Ele está sempre nesse esforço, ele vai buscar amenizar as coisas. Eu não vejo ele fazendo esse desplante de não ir à posse de um presidente da Argentina, ainda mais porque nesse dia 10 de dezembro, quando toma posse o novo presidente, é o aniversário de 40 anos da democracia na Argentina. Eu acho que ele vai encontrar uma maneira de achar um caminho para o diálogo com o Milei, se é que essa situação vá ocorrer. Silvia, eu preciso te libertar, como disse a Mara, porque você vai daqui a pouquinho estar lá na posse. Só para fechar aquela pergunta da audiência, o Bolsonaro ter declarado apoio ao Milei, que peso que tem isso para a gente fechar? Esse vídeo circulou muito na Argentina, foi viralizado, foi mostrado na TV, foi mostrado em várias partes. Claro, Bolsonaro, Cast, Milei, eles têm uma aliança, né? Embora, é isso que o Conrado falou, né? Eles têm vários pontos em comum, embora tenham também pontos que não são em comum, né? Eu não vejo aliado a militares como o Bolsonaro faz, eu não vejo Milei aliado ao setor religioso, ao setor evangélico, como o Bolsonaro faz, mas sim, eles estão no mesmo time, não tem a menor dúvida, eles vão juntos a esses encontros do Vox na Espanha, não dá muito para fugir dessa ideia de que ele não está no campo da ultradireita, né? Então eu acho que o vídeo do Bolsonaro, assim como as visitas do Eduardo Bolsonaro à Argentina no ano passado, sempre encontrando-se com o Milei, fazendo propaganda do Milei, eu acho que isso ajuda sim. Eu acho que isso teve algum impacto nos eleitores argentinos que estão cansados da gestão peronista, dos desmandos na economia, e se sentem ávidos aí por uma novidade, por uma coisa, alguém que seja disruptivo, que chegue falando que vai acabar com tudo que está aí, sabe? Tipo, drain the swamp, como dizia o Trump, né? Eu acho que aí sim há uma contaminação, e eu acho que o bolsonarismo está ajudando. Eu vejo pelas minhas redes, as pessoas que estão seguindo essas matérias do Milei, já começa todo um apoio de bolsonaristas nas redes, que até as grandes figuras aí, e fica entre os seguidores, né? Essa junção, esse apoio mútuo.